Bom dia, queridos alunos. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos passando por um momento, em que a gente está distante, mas muito em breve, se Deus quiser, a gente vai estar nas nossas salas de novo, estudando junto nossas matérias e vivendo normalmente como a gente estava acostumado corriqueiramente, rotineiramente, Hoje a gente vai ver um pouco sobre Aristóteles, Foi um grande filósofo, discípulo de Platão, Ele é o criador da teoria da metafísica. E essa teoria diz que a metafísica ela é a ciência das ciências, Ou seja, para existir as outras ciências, primeiro a pessoa tem que ter a noção de metafísica, E o professor trouxe para vocês uns slides para a gente dar uma olhada, quem era esse cara, o Aristóteles, e a importância que ele teve como aluno de Platão na área da filosofia, certo? Pronto, então vamos ver qual foi a importância de Aristóteles para a filosofia, Nosso primeiro slide aqui. Aristóteles foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos como física, a metafísica e as leis da poesia, do drama e da música, etc. Ele se importava muito com o ser humano e com o princípio do pensar. O Aristóteles ele era um cara que ele achava que a capacidade humana ela estava acima, e além de todas as outras coisas, Vamos passar aqui. Aristóteles, escola, tradição, escola peripatética do aristotelismo. Data de nascimento, 384 a.C., na Estágira, Calcídica, Grécia Antiga. E faleceu 322 a.C., aos seus 62 anos, em Atenas. Principais interesses de Aristóteles eram a metafísica, a física, poesia, teatro, música, retórica, política, governo, ética, biologia e zoologia. Também um pouco de ciências, Porque ele se importava muito com todas essas áreas do conhecimento. Trabalhos notáveis, doutrina do meio termo, razão e lógica, Influências, virtualmente toda a filosofia ocidental, Alexandre o Grande, Avicena, Averroes e etc. Ele também estudou um pouco foi responsável por um pouco da criação da filosofia islâmica e filosofia judaica, E a filosofia cristã, que ele se interessava bastante. Inclusive, Constantino e Cortei. Como é que era o nome do outro que estudava? Inclusive, todos os seus livros eram de grande interesse do filósofo São Tomás de Aquino. Suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade. Aristóteles foi viver em Atenas aos 17 anos, onde conheceu Platão, tornando-se seu discípulo. Passou o ano de 343 a.C. como preceptor do imperador Alexandre o Grande, da Macedônia. Fundou em Atenas, no ano de 335 a.C., a escola Liceu, voltada para os estudos das ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para comprovar fenômenos da natureza. Para ele era muito importante que o homem conhecesse, investigasse e pudesse dar definições sobre as coisas que o cercavam. Aristóteles ele se preocupava muito com isso, de a gente usar a nossa capacidade de inteligência para chegar à conclusão de que algumas coisas, para existir, teriam que ser explicadas. Ele achava que a partir do momento que você não conseguisse explicar alguma coisa, aquela coisa não poderia existir, apesar de ele gostar muito da filosofia cristã também, Deu um bug aqui. Eu não pausei, os bichos passam.
Então, ó, nesse slide a gente vai ter aqui uma foto, né? Do Museu do Vaticano, né, em Roma. E aqui mostra o Aristóteles aí no meio, né? Na escola de Atena. Foi a escola que ele fundou, né? E era o lugar onde ele fazia os estudos e ele tinha os seus discípulos, né? A partir do momento que ele começou esses estudos, ele adquiriu vários discípulos. E esses discípulos, como somente ele não poderia fazer essas viagens para absorver o conhecimento de outras culturas, ele mandava os seus discípulos para fazer os estudos e averiguações, para depois, em uns encontros, eles estudarem essas culturas diferentes, né? E chegarem aos seus fundamentos filosóficos. O filósofo valorizava a inteligência humana, a única forma de alcançar a verdade. Fez escola e seus pensamentos foram seguidos e prolongados pelos discípulos. Pensou e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento, né? Que a gente viu lá na frente. Segundo Aristóteles, há 4 causas implicadas na existência de algo: causa material, causa eficiente, né? Na material a gente vai ver aqui, ó, daquilo que a coisa é feita, né? Por isso que ela se refere à matéria, né? A causa formal é a coisa em si, como por exemplo, uma faca de ferro, né? Causa eficiente, aquilo que dá origem às coisas feitas, como por exemplo, as mãos de um ferreiro. E causa final seria a função para a qual a coisa foi feita, como por exemplo, cortar a carne, né? Então, a forma de que ela foi feita, né? A partir do ferro, na eficiente foi feita pelas mãos de um ferreiro e na final, a finalidade daquela coisa, né? Que é para cortar a carne. Essas são as teorias das 4 causas de Aristóteles. Pensamento de Aristóteles sobre a educação. A educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces, né? Esse daí é um dos pensamentos que hoje em dia as pessoas ainda usam como princípio da filosofia moderna, né? Apesar dele estar datado aqui, ó, de 322 a.C., né? Até hoje eles usam esse princípio, né? Que ela parte da ideia de que, apesar do sofrimento, né? E da dificuldade que a gente tem em se educar e em educar, né? Os frutos do que a gente pode colher são realmente proveitosos, né? Quem não tem uma base de conhecimento, ou quem não pode estudar, né? Seria o quê? Principais obras de Aristóteles: Ética e Nicomano, Política, Organon, Retórica das Paixões, a Poética Clássica, Metafísica, que é uma das mais importantes, na minha opinião. De Anima, que é o da alma, que a gente vai ver uns slides agora, daqui a pouco. O Homem de Gênio e da Melancolia, Magna Moralia, Ética a Eudemo, Física e sobre o Céu. Aqui é uma imagem de Aristóteles que foi esculpida, né, na Grécia e que está hoje no Museu do Louvre. Aqui tem algumas frases de Aristóteles ou citações e vocês vão poder estar pausando o vídeo para poder fazer algumas interpretações sobre essas citações, assim como a gente fazia nas nossas aulas, né, que causava aquelas discussões, às vezes discordância entre os alunos, né? Foi os nossos slides sobre o Aristóteles. Ele também deixou uma citação muito importante, né, que eu sempre deixo no final da aula e antes das nossas atividades, né? Vamos ler aqui. A felicidade é um princípio, é para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio das nossas motivações. Aristóteles, né? Uma das melhores definições que a gente tem para definir o que é a filosofia,
vocês devem estar lembrados, né? É a busca da salvação pelo uso da razão, né? Então você precisa pensar para tentar se livrar dos males ou dos perigos que estão nos cercando sempre, né? Através da nossa dúvida, do nosso raciocínio lógico e das causas que levam a gente a estar sempre pensando e refletindo sobre os nossos atos, é que nós alcançamos a verdadeira filosofia. Obrigado pela atenção de vocês, né? Sigam o canal da escola, gente, e assistam às aulas e até a próxima.